Chevrolet Onix Active. Tá pensando em comprar um carro desse, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Onix aqui, como eu disse, é na versão Active com motor 1.4, 8 válvulas, flex manual 2018, versão aventureira do Onix nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2023, começando pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 60.400. Já a tabela FIP um pouco acima desse valor, R$ 64.375. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele já não vier com essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 64.921,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado aí da tabela FIP. Então, para esse carro vai ficar em R$ 2.575. Lembrando que para cada estado a alíquota é diferente, então o IPVA desse mesmo carro varia de acordo com o estado. E varia também a taxa de licenciamento. Pegando por base o valor que foi cobrado esse ano aqui em Minas Gerais é de R$ 33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer por um carro desse, eu costumo cotar aqui uma taxa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Nesse caso vai ficar em R$ 3.218,75. Mas tenha em mente que esse aqui é um valor médio que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você vai fazer desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, também vai variar dependendo da empresa seguradora que você fizer a cotação. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Falando agora de inflação que esse carro teve aí nos últimos 3 anos. Para isso, eu vou pegar o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em junho de 2020. Na época, esse carro estava avaliado em R$ 49.534. Olha só como subiu de preço. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, é um carro que subiu em média por ano, nos últimos 3 anos, R$ 4.947. Ou 9,99%, 10% aí arredondando, Ou seja, é um carro que está com uma inflação acumulada de 30% praticamente. Então, um carro que tem uma boa procura, tem uma boa revenda, mas consequentemente está bem inflacionado, está bem mais caro do que há 3 anos atrás para você que está pensando em comprar agora. Então, algo para ficar ligado, não é só o Onix, Praticamente todos estão bem inflacionados, mas o Onix aqui é um dos mais procurados do mercado, então é natural que ele tenha tido aí uma alta taxa de inflação. Mas não dá para estimar como vai ser o preço dele pelos próximos 2, 3 anos, para colocarmos aqui um custo relacionado à desvalorização possível que ele possa ter, Então, vamos somar aqui de fato o que apenas vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma, é um carro que vai te dar uma despesa média anual de R$ 5.827,41, o que dá, em média, por mês, R$ 485,62 para você só ter esse carro na sua garagem com relação à documentação. Então, algo para ficar ligado, se planejar financeiramente bem, colocar esse custo médio aí na sua planilha de orçamento e não passar sustos aí com as suas finanças.
Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Onix Active 2018. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, ficaram em R$ 130. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, 238, bem baratos até. Assim como o kit de velas da NGK encontrei aqui por R$ 65, já as 4, modelo convencional. Pneus medidas 195/6515 nessa versão Active, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.836. Óleo de motor, nesse ano de 2018, a Chevrolet já exige a viscosidade 0W20 e que atende à norma Dexus 1. E é um motor aqui, que pega 3,5 litros considerando a troca com o filtro. Então, cotei 4 litros de um Acedelco 100% sintético APSN Dexus 2, que até excede a exigência mínima por parte da montadora e, claro, na viscosidade 0W20. Esses 4 litros ficaram por R$ 208. Já a correia de acessórios encontrei aqui da Gates por R$ 75. Aqui sem tensor incluso, preço só da correia. E o kit de correia dentada, esse com tensor incluso, e também encontrei o kit da Gates por R$ 188. Preço também bem acessível aí na parte de sincronismo, assim como em filtros, todos cotados da MAN, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 38, filtro de óleo 19, filtro de combustível 23 e de cabine R$ 36. Amortecedores, encontrei os 4 aqui da Nakata, pressurizados a gás por R$ 1.421. E fique ligado com esse código de amortecedor que está aparecendo aí, porque ele diferencia nessa versão aí Active do Onix. Não é o mesmo amortecedor usado nas outras versões do Onix, é algo para ficar ligado. E como estamos falando aqui da versão com câmbio manual, não vamos falar de custos relacionados à troca de fluido da transmissão. Sendo assim, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Onix Active 2018, fica por R$ 4.277. Preço, eu diria, bem acessível. E é claro que esse somatório aqui, ele é só para você ter uma base, um comparativo com outros vídeos de outros carros que eu já fiz aqui nesse mesmo formato aqui no canal, que inclusive vou deixar a playlist completa ao final desse vídeo. Mas é claro que você não vai trocar tudo isso aqui de uma vez, todas essas peças aqui de uma vez. Pegando um carro desse bem revisadinho, olha só, um carro com 5 anos de uso, talvez ali no primeiro momento você já vai fazer ali uma troca de óleo com filtro. Se pegar aí com os pneus em bom estado, vai demorar para trocar pneus, então já não é um gasto que você vai ter de imediato. Talvez ali vai um filtro de ar do motor, um jogo de velas um pouco mais para frente, uma pastilha de freio. São custos que você vai diluindo ao longo do tempo. Nós vamos falar agora aqui de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente mais vantajoso comparado ao etanol. Está numa média aí de R$ 5,29 o litro. E esse carro tem um tanque de 54 litros, então fica em R$ 285,66 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui em dados oficiais, na cidade faz 8,3 km por litro com etanol, 12,4 com gasolina. Na estrada 9,4 no etanol e 13,8 na gasolina. Mas eu digo que na prática é um carro que faz médias ainda melhores do que essas oficiais aqui. É claro, vai depender da sua forma de guiar, do trânsito, do trajeto que você pegar. Mas é um carro que tem a tendência de ser bem econômico aí na prática, com certeza. Mas ainda falando em dados oficiais, agora em autonomia, com um tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 448 km, com gasolina 670. Na estrada com etanol 508 km, com gasolina 745. Se você conseguir médias acima das oficiais, vai conseguir autonomia também acima desses números apresentados aí. É um carro que tem um tanque de combustível de porte médio, não é pequeno, e é um carro bem econômico, então você consegue fazer longas viagens sem precisar ficar parando muito para abastecer, o que é
ótimo. E falando aqui em lista de equipamentos dessa versão, que é também uma das mais completas aí do Onix nesse ano modelo, já vem de série equipado com direção elétrica com ajuste de altura, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de ligar leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, limpador de acionamento automático, duplo airbag frontal ABS, faróis e lanternas de neblina, sensor de pressão dos pneus, sensor de estacionamento traseiro e sistema de chamada de emergência SOS. Então, muito completinho aí, rivalizando com a versão LTZ nesse ano modelo aí do Onix, com certeza. E ainda falando em equipamentos, agora na parte de entretenimento, já vem com a central multimídia MyLink de segunda geração, que conta com as conexões USB, Bluetooth, comandos no volante, câmera de ré, espelhamento para celular aqui ainda via cabo e serviço de concierge, né, que é uma assinatura que você paga ali para a Chevrolet e você tem à sua disposição um atendente ali em tempo real que você pode pedir rotas de GPS, sugestão de restaurantes mais próximos, dentre várias outras opções interessantes aí para esse serviço que é pago. Mas vamos falar agora aqui de conjunto mecânico, um dos grandes pontos de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse. Aquele equipado com conhecidíssimo motor GM Família 1, mas aqui já bem atualizado. A versão é o SPE4 Eco, motor de menor atrito, componentes mais leves e ao mesmo tempo mais resistentes, de melhor acabamento superficial, tudo pensado para aumentar a eficiência desse conjunto. É um comando de válvula simples no cabeçote, acionado por correia dentada, trabalha com bobinas de ignição individuais e alternador sob demanda, né? Então, em condições que não precise carregar a bateria, o alternador ele desliga automaticamente para diminuir o esforço do motor e, de quebra, deixa esse carro um pouco mais econômico também. Ele só entra em ação quando necessário, quando baixa a carga da bateria e quando está ali numa situação de baixa carga e baixa exigência ali do motor. Então, muito bom sistema, com certeza. Isso faz esse motor gerar 98 cavalos de potência na gasolina, 106 no etanol, 6.000 RPMs. E torque de 3 kgfm na gasolina e 3,9 no etanol a 4.800 RPMs. Mesmo sendo aqui 2 válvulas por cilindro, esse torque vem num giro bem elevado. Então, para ver todo esse desempenho, você tem que esticar mais marchas com esse motor. É um motor de características de ser mais girador mesmo. É comum nesses GM Família 1 aí, né? Os 1.0, 1.4, até os mais antigos também era dessa forma. Mas o Onix é um carro de 1.062 kg, hatch compacto. Então a relação de peso-potência ainda fica em bons 10 kg por cavalo e o 0 a 100 em 10,5 segundos. Aqui números adequados para um carro dessa categoria, comparado também com vários de seus concorrentes, vai proporcionar ainda um bom desempenho, boas respostas ao retomar velocidade, com certeza. E aqui uma das cerejas do bolo desse conjunto mecânico é o seu câmbio manual de 6 marchas, é o F15 6WR, que tem uma sexta marcha mais alongada para você aproveitar ali, principalmente em velocidades de cruzeiro, numa pista duplicada com pouco trânsito ali, a 100 km por hora, 110, o giro ali de sexta marcha vai estar bem baixo e você vai conseguir economizar bastante combustível sem precisar andar numa velocidade tão baixa, o que é muito positivo. Os engates são até bem justos, bem precisos, então outro ponto positivo também. E a suspensão desse Onix versão Active é McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, como todas as outras versões. Só que a diferença dessa versão aventureira é que essa suspensão ela é elevada em 30 milímetros, ou seja, é um carro mais difícil de raspar o meio ali, o fundo, em lombadas mais altas, em desníveis e outras situações aí, por exemplo, de estrada de terra, que você eventualmente precisa pegar com esse carro. É um carro que se sai muito bem nessas situações, com certeza. Já o sistema de freios também é bem convencional, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira, manutenção preventiva corretiva, como vimos aqui, também bem acessível, né? Pastilhas e discos, preços bem na média para a categoria. Direção elétrica, muito confortável em baixas velocidades, ótimo para manobras. Quando você pega a velocidade, ela fica um pouco mais pesada, te passa mais confiança, mais segurança também em curvas de alta velocidade, o que é bem legal. Porta-malas tem 280 litros de capacidade. Para a categoria é ok. Não espere levar muita coisa nesse carro. É bagagens ali de 2, 3 pessoas no máximo, ou para utilizar ali para as compras no mês.
e não muito mais que isso. Mas conta com banco traseiro rebatível se você puder e precisar aumentar essa capacidade de carga. Então, quais são os pontos positivos principais de se adquirir um Onix nessa versão específica Active? Primeiro, é a sua robustez, confiabilidade mecânica, assim como todas as outras versões aí do Onix. Motor de peças baratas, fáceis de encontrar, tudo muito fácil de resolver, motor bem confiável, não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico, bom desempenho, excelente consumo de combustível, ótima lista de equipamentos aí nessa versão, que é uma das top de linha também. Carro de bom espaço interno para quem vai no banco traseiro ali, comparado com os concorrentes, é óbvio, né? Ainda é um carro de porte compacto, então não espere o espaço de um Cruze, por exemplo, mas ainda assim atende bem para o que ele se propõe. Acabamento também de boa qualidade, até comparado com vários concorrentes, materiais ali até de boa textura, nada de se surpreender tanto, mas também tá ok para esse quesito. Carro com um bom acerto de suspensão, mesmo tendo uma suspensão mais altinha, ele ainda não passa tantos sustos em curvas de alta velocidade. É claro que não é um carro para você abusar nas curvas, né? Mas é um carro que se sai bem, ele consegue aliar muito bem ali um certo conforto ao rodar com uma boa estabilidade também. E nessa versão, né, de suspensão mais elevada também é ótimo para você que quer eventualmente pegar aí estrada de terra. Outra opção interessante desse carro nessa versão também é que ele conta com rack de teto. Então, mesmo sendo um carro de porta-malas pequeno, dá para você utilizar aqueles bagageiros de teto que você compra à parte, né, claro, e levar muito mais coisas ali numa viagem. Se você for viajar com mais pessoas a bordo, pode salvar bastante ali para você conseguir levar bagagens de todo mundo. Bem legal, é um carro que tem uma boa versatilidade aí, com certeza. E por essas e outras razões, é um carro bem valorizado, bem procurado no mercado. Vimos isso em números, né, lá no início do vídeo. Então é um carro que você compra ele agora e ele não vai cair tanto de preço, vai cair menos do que vários de seus concorrentes aí no futuro próximo, né? Então, ótima opção de compra pensando aí na revenda, com certeza. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção para você ficar ligado antes de fechar negócio. Primeiro, utilize step de uso temporário, medidas 115/70/16. Pode incomodar um pouco algumas pessoas que não gostam dessa solução, por isso vale ser dito aqui. É um carro que teve a sua estrutura reforçada, né, seu monobloco ali mais reforçado, porque os Onix anteriores foram muito mal no teste do Lat Handicap, né, no teste de colisão. Os primeiros aí obtiveram 0 estrelas para adulto e 2 para crianças. Só que com esses reforços estruturais, é um carro que passou para uma avaliação aí de 3 estrelas para adulto e 3 para criança. Ainda não é o ideal, ainda está longe de ser referência com relação à segurança em caso de colisão, mas é fato que ele melhorou bastante aí também de 2018 em diante. Por isso também é uma versão que vale a pena você observar com atenção se você preza e deveria prezar sim pela questão aí da segurança. Além disso, falta ponteiro de temperatura ali no quadro de instrumentos para você monitorar como é que está o líquido de arrefecimento. Banco do motorista ele é mais alto, mesmo no ajuste mais baixo, ainda fica aquela linha do para-brisa ali com teto bem ali no seu campo de visão. Para pessoas aí de mais de 1,85, 1,90 de altura, podem se incomodar um pouco nesse carro. E o ajuste de altura desse banco do motorista, ele não é leve abaixo o assento como um todo, ele só muda a inclinação. Então também um carro com um pouco mais de dificuldade de você encontrar a melhor posição de guiar nele. Também falta o ajuste de profundidade da coluna de direção, que também joga contra nesse quesito. Além disso, não é um carro homologado para receber reboque, carretinha. Então, se você quer aumentar a capacidade de carga, levar mais bagagens, é com o bagageiro de teto. Além disso, nessa versão Active, né, ele tem um acabamento externo ali diferenciado, aqueles apliques plásticos para dar aquele visual mais aventureiro, só que a contrapartida é que são peças um pouco mais caras, um pouco mais difíceis de encontrar, e isso pode tender a fazer o seguro desse carro ser mais caro do que em outras versões, e inclusive ser mais caro até do que aquele valor lá que estimamos no início do vídeo, que também
é algo para ficar ligado. Mas me diga você, frente a toda essa análise do Onix Active, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist completa com vários vídeos nesse formato, para você que ainda está na dúvida entre um Onix, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.